Boa noite, amados irmãos e irmãs. Glória a Deus, mais uma noite, mais um dia vencido na graça e na paz do nosso Senhor. Glória a Deus porque o Senhor foi na nossa frente, glória a Deus porque nos deu livramento, glória a Deus porque tudo que poderia dar errado deu certo. Mais um momento com Deus, mais um momento da oração, mais um momento da palavra, um momento de comunhão com o nosso Senhor. E o Senhor nos entregou nesta noite uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante, que eu estarei entregando neste momento, a palavra do nosso Senhor. E Ele vai ministrar no meu e no seu coração com a verdade, porque a verdade corrige, transforma, cura e liberta. E aqueles que estão diante da verdade, da palavra do nosso Senhor, muitas das vezes terão a vida eterna, se estiverem com o coração aberto para a cura, transformação e libertação. E aqueles que fecham o coração para o Senhor, irão perecer diante da ira do nosso Senhor, porque Deus é amor, mas Ele não compactua com o pecado e com as coisas erradas no mundo. Ele quer o seu coração e a sua verdade diante de nós, e que nós caminhássemos com Ele. Então estarei entregando a palavra neste momento, que diz assim: o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitastes, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dira: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, não te servirmos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando um destes pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Palavra forte, amados. Aquele que faz a obra do Pai, que alimenta aqueles que precisam, que veste aqueles que não têm, que oram pelos que estão enfermos, estes que se apresentam diante do Senhor estarão à sua direita. E os que o negam a sua presença em verdade, e não fazem a sua obra, e não dão de comer àquele que precisa, não cobrem aquele que está passando frio, que não alimentam os filhos do nosso Senhor, aqueles que não alimentam os pequeninos, os órfãos, os viúvos, estes ele apartará da sua presença e estarão à sua esquerda, e perecerão no inferno, porque ele não vos digo: eis que eu não conheço, apartai-vos de mim, porque não conheço a tua presença. O Senhor ele vai separar o bode da ovelha. Nós temos que vigiar, porque muitas das vezes o Senhor tem nos provado, muitas das vezes Ele envia na nossa porta, muitas das vezes Ele envia no nosso encontro
aonde nós estamos parados muitas das vezes com o nosso carro, aonde muitas das vezes estamos parados na nossa casa, Ele envia no portão e muitas das vezes não atendemos estas pessoas. E muitas das vezes o Senhor está enviando para nos provar se nós vamos atender, se nós vamos servir, se nós vamos dar de comer, dar de beber, se nós vamos orar para repreender todo o mal, toda a enfermidade, se nós vamos colocar estas pessoas e entregar uma palavra do nosso Senhor para essas pessoas. O Senhor tem nos provado muitas das vezes e nós estamos despercebidos, mas a justiça do nosso Senhor é clara. Ele vai abraçar os justos, aquele que honra com Ele, aquele que caminha com Ele, aquele que entrega a palavra do Senhor, aquele que corrige, aquele que não compactua com o pecado, aquele que ensina e abraça e fala a verdade. E aqueles que só negam, que não se apresentam diante do Senhor, que negam a sua presença, que negam ao seu irmão, à sua irmã, que negam a dar de comer para aquele que precisa, o órfão necessitado e o viúvo, este o Senhor vai apartai-vos de vós e ficarão à sua esquerda e terão julgamento no nosso Senhor, porque hoje ainda Ele é advogado, mas no final Ele será juiz. Amados irmãos e irmãs, temos que nos posicionar, porque o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno estão na nossa porta. Aquele que não abraçar Jesus, que não aceitar Jesus, que não fizer a obra do Pai, que não abraçar o irmão e a irmã, que não alimentar aquele que precisa, passará por um processo e não chegará à vida eterna, ficará longe do trono do nosso Senhor, será entregue para o maligno, porque já és do maligno este mundo. E muitas das vezes o Senhor tem nos provado no pouco para nos colocar no muito. Muitas das vezes a gente não tem para dar e nem para abençoar, mas Ele nos prova, porque aonde come 2, come 3, aonde come 3, come 4, e muitas das vezes jogamos muitas coisas fora e não abençoamos aquele que precisa. Muitas das vezes estamos esbanjando em coisas daquilo que não é pão. Muitas das vezes deixamos de dar um copo de água e jogamos muita água fora. Muitas das vezes jogamos muita comida fora e não abençoamos aquele que precisa. O Senhor tem nos observado, o Senhor conhece o nosso coração. Nós temos que caminhar com Jesus, fechar as brechas, fazer a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Ele nos deixou aqui para abençoar o próximo, aquele que precisa. Se não tivermos condições de abençoar, mas divida o pão, porque lá no início o Senhor dividiu o pão com 12 discípulos, e Ele não precisava dividir nada, mas Ele dividiu, até com aquele que ia trair Ele, com Judas. E muitas das vezes a gente não divide o nosso pão, não divide o nosso lar, não divide as nossas bênçãos, e as bênçãos respingam para todos, não somente para nós. Nós temos que compartilhar, nós temos que ensinar, nós temos que ministrar, nós temos que corrigir com a verdade aquilo que está errado, e nós não podemos ficar passando a mão na cabeça, porque aquele que compactua com o pecado, que se senta na roda dos escarnecedores e muitas das vezes faz de conta que está na presença de Deus, esse o Senhor vai tratar, porque a justiça é dele, não é nossa. Nós não podemos apontar, nós só temos que vigiar e fugir da aparência do mal, porque nem tudo que brilha é ouro neste lugar. Nem tudo que se acontece nesta terra nós podemos estar participando. Tem coisas que nós temos que fugir da aparência do mal. Não podemos nos vender por um prato de lentilha. Nós temos que honrar ao nosso Senhor. Nós não temos que olhar para aquele que está pensando ou está achando, mas nós temos que olhar para Deus, porque importa o que Deus pensa de nós, porque Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, e Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o quanto nós somos fiel com Ele, e muitas das vezes nós deixamos de ser fiel com Jesus e estamos sendo fiéis com as coisas do mundo, abraçando, se sujando, aparecendo, fazendo coisas que não provêm do Senhor, não renunciando ao pecado, não renunciando às coisas do mundo, fugir da aparência do mal e caminhar com Jesus, porque Ele vai nos levar para a vida eterna, e as coisas do mundo vai nos levar para a perdição, para a morte, e não teremos salvação. Nós temos que buscar pela salvação. Tem muita gente despercebida, compactuando com o pecado, passando a mão na cabeça das coisas erradas, fechando os olhos, porque o inimigo ele coloca uma venda nos olhos, mas o Senhor ele abre os nossos olhos para caminhar com Ele. Temos que parar de aceitar as coisas erradas e sim corrigir aquilo que está errado. Nós temos que caminhar com Jesus dentro da palavra, ensinar com sabedoria, com entendimento, ministrar o que é certo, o que é errado, amar o próximo sobre todas as coisas, mas sim primeiro a Deus,
porque nós temos que abraçar aquele que está caminhando com Jesus. Tem muita gente que já conhece a palavra, se afastou e continua fazendo coisas erradas. O Senhor está vendo, o Senhor está observando. Uma vez que tu conhece, não tem como voltar para trás, porque o Senhor vai requerer as almas da sua mão. O Senhor vai requerer a verdade da sua mão, porque aquele que conhece a verdade não tem como fugir da verdade, porque a verdade está na nossa porta, está dentro de nós. Uma vez que conhecemos a palavra do Senhor, não temos como fugir. Eu vou renunciar a esse Deus, eu não acredito mais. Vai passar prova, vai passar dificuldade, todas as bênçãos vão ficar travadas, o Senhor vai apertar para que volte enquanto é tempo. Porque uma vez que o Senhor faz uma aliança com nós, a aliança é para sempre, é para a vida eterna. Não é para momentos bons, é para momentos bons e difíceis. Não é somente para a hora boa. O Senhor, Ele nos aperta o tempo todo. Caminhar com Jesus não é fácil, mas é o único caminho que temos que caminhar e seguir em frente. Porque é Ele a nossa fortaleza, é Ele que nos dá força, é Ele que nos levanta. E muitas das vezes temos que clamar a Ele para que Ele possa pelejar por nós. No mundo espiritual, no mundo físico, em todas as nossas áreas. É o Senhor que peleja por nós. Ele é a nossa fortaleza. Caminhar com Ele é algo tremendo. Ele nos dá paz, alegria, mansidão, nos dá amor, abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria. Mas muitas das vezes caminhamos com o inimigo do nosso lado. Aquele que não quer o nosso bem, aquele que quer ver nós cair, aquele que não se agrada com a nossa felicidade, aquele que muitas das vezes está lançando palavras contrárias sobre as nossas vidas. Mas eu repreendo todo o mal nesta noite, e o Senhor vai caminhar conosco e vai nos brindar nesta noite, e vamos começar a caminhar com Jesus, porque Ele vai nos levar à vida eterna. Amém, amados? Vamos orar para que o Senhor venha abençoar a nossa noite e que Ele venha nos dar uma noite abençoada de descanso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço por esta palavra, te agradeço porque somente Tu é o nosso caminho, Senhor. Não temos como caminhar por outro lugar, senão na Tua presença, Pai. Nos ensina, Pai, a Te honrar, a caminhar contigo, a Te ouvir, Pai, a Te ouvir e renunciar às nossas vontades, renunciar às vontades da carne, renunciar ao pecado. Nos ensina a nos posicionar na Tua presença, Pai, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Consolador, o nosso Deus de cura, de libertação. Tu és o Deus que está conosco todos os dias. Só temos que dar liberdade para a Tua presença. Senhor, nos capacita e nos ensina a renunciar todo o mal, tudo aquilo que não provém de Tu, todo aquele pecado, Pai. Nos ensina a renunciar ao pecado, à vontade da carne, nos ensina a andar em espírito e verdade. Senhor, nos guarda e nos brinda nesta noite. Envia os Teus anjos, Pai, para nos guardar de todo o mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado é o Teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa assim as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas nos livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém, graças a Deus. Amados irmãos, coloquem tudo na presença do Senhor, porque Ele vai dar a vitória que estamos procurando. Ele é a nossa salvação. Ele conhece o meu e o seu coração. Alegria hoje, alegria amanhã, alegria sempre e vitória, porque com Jesus é somente vitória. É o que eu entrego nesta noite. Não deixem de compartilhar as orações, a palavra. Não deixem de compartilhar, amados, porque muitas pessoas estão precisando abrir os olhos nesta noite e dar uma direção e fugir da aparência do mal. É o que eu entrego nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E uma boa noite para todos os irmãos e irmãs. Que a paz e a graça do Senhor esteja conosco nesta noite. Confiança sempre, levantar a cabeça e seguir em frente, porque nós somos mais que vencedores. Nós vencemos o mundo e caminhamos com Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus que estamos de pé e vamos continuar. Confiança, confiança no Senhor, confiança em nós. E vamos apartar todo o mal da nossa vida e confiar somente em Jesus. Amém, amados? Fé, fé. A fé remove montanhas. É o que eu entrego nesta noite. Fiquem com Deus e até o próximo momento com Deus.